Esta celebração eucarística vai ser aplicada por alma de Maria de Lourdes Freitas, seu marido João Correia Nunes e familiares defuntos, Manuel Alves do Álamo, Luís Garcia e seu irmão Francisco Garcia, Anacleto Rocha Dias, falecido recentemente na América, e de uma forma especial em ação de graças pelos 25 anos de matrimónio da Cindy e do Basílio Borges, suas intenções e da família e por alma dos seus familiares defuntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, é no amor de Jesus Cristo que nós estamos aqui reunidos para a celebração da Eucaristia Dominical. É o amor que marca mais profundamente a nossa vida. Deus, que é amor, criou-nos por amor e quer que nós correspondamos ao seu amor, fazendo a sua vontade. Hoje, nesta Eucaristia, temos a Missa da Ação de Graças os 25 anos de casados da Cindy e do Basílio. É sempre para nós um momento feliz ver um casal dar graças ao Senhor pelo dom que o Senhor lhes concedeu, de viverem o amor como o Senhor o quis, de gerarem os filhos, de os prepararem para a vida, de continuarem a missão criadora do Redentor no domínio pela criação e no respeito mútuo, como também no respeito pela criação como obra de Deus. Mas porque às vezes nos esquecemos destas coisas, às vezes fechamos os nossos ouvidos à verdade divina e abrimos os nossos ouvidos às fábulas, como diz São Paulo na carta aos Efésios da segunda leitura de hoje. Quer dizer, porque somos pecadores, vamos reconhecê-lo uma vez mais com sinceridade e humildemente, para que, pedindo perdão a Deus e uns aos outros, nos preparemos para celebrar dignamente estes santos mistérios. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados.
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, a quem podemos chamar nosso Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias entrou no deserto e andou o dia inteiro. Depois sentou-se debaixo de um junípero e, desejando a morte, exclamou: Já basta, Senhor, tirai-me a vida, porque não sou melhor que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu à sombra do junípero. Nisto, um anjo do Senhor tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Ele olhou e viu à sua cabeceira um pão cozido sobre pedras quentes e uma bilha de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque ainda tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. Depois, fortalecido com aquele alimento, caminhou durante 40 dias e 40 noites até ao monte de Deus, Horeb. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saboreai e vede como
ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Esta pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as angústias. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo de Deus, que vos assinalou para o dia da redenção. Seja eliminado do meio de vós tudo o que é zedume, irritação, cólera, insulto, maledicência e toda a espécie de maldade. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros e perdoai-vos mutuamente, como Deus também vos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos muito amados. Caminhai na caridade, a exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, oferecendo-se como vítima agradável a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele
tempo, os judeus murmuravam de Jesus por ele ter dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é ele Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como é que ele diz agora: eu desci do céu? Jesus respondeu-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Está escrito no livro dos profetas: serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino, vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem acredita tem a vida eterna. Eu sou pão da vida. No deserto os vossos pais comeram o maná e morreram. Mas este pão é o que desce do céu para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Este é já o terceiro domingo em que nós vimos a ler no Evangelho, capítulo 6 do Evangelista São João. O capítulo que nos apresenta o discurso do pão vivo, o pão que desceu do céu. Começa, como nós escutámos há 15 dias atrás, pela multiplicação dos pães, mas depois, pouco a pouco, Jesus Cristo vai instruindo os seus discípulos e os seus ouvintes sobre o alimento, que não é apenas o alimento material, que é muito necessário com certeza, o alimento para o nosso corpo, todos nós sabemos que é assim, e só é pena que pelo mundo fora há muita gente que não se alimenta condignamente, uns porque não sabem comer, outros porque não têm alimento suficiente, e por isso mesmo é um aspecto que também a nós cristãos nos deve preocupar. Mas vamos continuar e vamos avançar como Jesus Cristo avançou neste texto do Evangelho de hoje. Os judeus começaram a murmurar de Jesus por ele ter dito: eu sou o pão que desceu do céu. Sem dúvida que esta verdade, aparentemente, ou para quem não tem fé, ou para quem se limita apenas às coisas materiais, é um escândalo. Mas para quem realmente tem fé, para quem acredita na palavra de Jesus Cristo, compreende que ele de facto é o pão que desceu do céu. O pão da palavra que nós precisamos escutar e fazer dela esse alimento para a nossa fé. O pão da Eucaristia que nós precisamos celebrar e precisamos receber em comunhão, que nos une profundamente a Jesus Cristo e uns aos outros. É por isso mesmo que Jesus Cristo insistiu aos seus discípulos, quando na última ceia, depois de consagrar o pão e o vinho, lhes disse: fazei isto em memória de mim. E é por esse motivo que a Igreja, ao longo destes 20 séculos de cristianismo, assim tem feito, e é também por isso que nós continuamos sempre a insistir que a celebração da Eucaristia é fundamental, é absolutamente necessária na nossa vida. A celebração da Eucaristia, que não é um espetáculo feito pelo pároco ou por meia dúzia de pessoas que participam ativamente, e ainda bem que é assim, mas que é uma celebração de uma assembleia reunida. A Igreja, a palavra Igreja, Eclésia, do grego, significa exatamente assembleia reunida, que se reúne exatamente para celebrar o louvor do Senhor, para lhe dar graças, para receber a palavra de Deus, como disse e repito, alimenta a nossa fé, e para tomar o pão eucarístico que faz comunhão, ou seja, que nos une, repito uma vez mais também, que nos une profundamente a Jesus Cristo e uns aos outros. Este é o pão vivo que desceu do céu.
E Jesus Cristo continua: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Nós temos, como disse no início, uma celebração especial neste domingo. Felizmente, se repete com alguns casais. Infelizmente, hoje muitos casais não chegam a celebrar as suas bodas de prata e muito menos as bodas de ouro. Já celebramos aqui bodas de prata, bodas de ouro e bodas de diamante de vários casais. E desejamos sempre que aqueles que fazem as bodas de prata cheguem às bodas de ouro, aqueles que fazem as bodas de ouro que cheguem às bodas de diamante, que normalmente são celebradas aos 60 anos. Vivemos num tempo em que, infelizmente, há muita coisa que precisa mudar. E nós cristãos temos que realmente ser corajosos em dizer sim àquilo que devemos dizer sim e não àquilo que devemos dizer não. A carta, ou melhor, a segunda leitura que nós escutamos é da carta de São Paulo aos Efésios. Nesta carta, não só nesta passagem, mas sobretudo noutras passagens, o apóstolo é bem claro sobre a forma como o casal deve viver, o marido e a esposa, como os pais e os filhos devem viver. E nós sabemos que a convivência é sempre difícil, é sempre conflituosa. Não há ninguém que viva com os outros, lado a lado, que não tenha os seus conflitos, que não se sinta por vezes ofendido ou que por vezes ofende os outros. E por isso mesmo, não há verdadeiro amor sem capacidade de perdoar. Quem ama verdadeiramente é capaz de perdoar. São Paulo, nesta carta aos Efésios, e reparemos que ele está a escrever numa altura em que, no mundo greco-romano, onde ele fez aquelas 3 grandes viagens apostólicas e anunciou a novidade do Evangelho, vivia-se numa imoralidade muito grande, que levou depois à queda do Império Romano, já antes tinha levado à queda do Império Grego, e por isso o apóstolo tem a coragem de esclarecer as comunidades cristãs para que não se deixem levar para essa mentalidade, mas que se mantenham fiéis à palavra do Senhor. Vou recordar algumas coisas que foram ditas aqui nesta passagem que nós escutamos hoje da carta aos Efésios. Não contristeis o Espírito Santo de Deus que vos assinalou para o dia da redenção. Numa outra passagem, São Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo e que devemos, na carta aos Gálatas ele o diz claramente, que devemos cultivar, devemos receber os dons do Espírito Santo para que possamos produzir frutos espirituais. Continua ele nesta passagem: seja eliminado, quer dizer, seja posto de lado, do meio de vós, tudo o que é azedume, tudo o que é irritação, cólera, insulto, maledicência e toda a espécie de maldade. Toda a espécie de maldade. E depois acrescenta, de forma positiva: sede bondosos e compassivos uns para com os outros e perdoai-vos mutuamente, como Deus também vos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos muito amados. Nós somos, e esta é a alta dignidade cristã, nós somos filhos de Deus e somos filhos muito amados de Deus. E se somos filhos muito amados, também devemos corresponder a esse amor de Deus para connosco. E acrescenta: caminhai na caridade, a exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós, oferecendo-se como vítima agradável a Deus. Caminhai na caridade. Ora, nós precisamos caminhar, e a pessoa que porventura se sente limitada no seu andamento sabe que custa imenso. Todos nós gostamos de caminhar expeditamente, até hoje há uma certa moda, para um lado é boa, com certeza, de fazer caminhadas. Eu penso que há outras formas de manter o vigor físico sem ser talvez só em caminhadas. Caminhadas também são importantes. Mas, de qualquer maneira, a nossa vida é uma caminhada. E é uma caminhada aqui na Terra, mas é uma caminhada que se prolonga para a eternidade.
E essa caminhada é especialmente a caminhada do amor, da caridade, a exemplo de Jesus Cristo, o amor que é doação, que é entrega, que é serviço, que é generosidade, oferecendo-se cada um de nós como vítima agradável a Deus. Mas esta caminhada que nos apresenta aqui São Paulo, que nos recomenda São Paulo, não é possível sem que nós nos alimentemos desses dois alimentos que já falamos. A palavra de Deus, que faz crescer em nós a fé, e o pão da Eucaristia, que nos fortalece na nossa viagem através deste mundo, o caminho da Pátria Celeste. A primeira leitura deste dia está relacionada com caminhada. Numa altura muito difícil, Elias sentiu-se desanimar, porque as pessoas não o compreendiam na sua missão profética, porque as pessoas estavam a viver uma situação muito difícil de carência de alimentos e de água. E então ele, em determinada altura, como que desesperou, dizendo: já basta, Senhor, tirai-me a vida, porque não sou melhor que os meus pais. Diz-nos o livro dos Reis que ele se deitou por terra e adormeceu à sombra do junípero, uma espécie de cedro. Mas nisto um anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E então ele olhou à sua cabeceira e viu um pão cozido sobre pedras quentes e uma bilha de água. Comeu, bebeu e tornou-se a deitar. Mas o anjo, por segunda vez, veio-lhe dizer: levanta-te e come, porque ainda tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e depois, fortalecido com esse alimento, caminhou até ao Horebe, o monte de Deus. Ora, esta citação é, sem dúvida, uma figura e é para nós um apelo a que nós nunca desanimemos, que nós nunca caminhemos. Por mais cansados que estejamos, por mais desanimados que estejamos, por maiores que sejam as nossas quedas, não nos deixemos ficar caídos. Levantemo-nos, fortalecemo-nos com o pão, especialmente o pão que desceu do céu, que é o próprio Jesus Cristo, e continuemos a caminhada até ao monte de Deus, Horebe. Continuemos a caminhada até Deus. O Senhor que é bom. Por isso mesmo, como cantávamos no Salmo responsorial, saboreai e vede como o Senhor é bom. Que todos nós saboreemos e vejamos que de facto o Senhor é bom e aceitemos com muita alegria, com muita responsabilidade, com muita coragem esse amor de Deus, para que correspondamos sempre cada vez melhor aos apelos que o Senhor nos faz. Que o Senhor vos comule as suas bênçãos e graças, Cindy e Basílio, que o fruto do vosso amor, as vossas filhas, reconheçam sempre também esse amor que vós pusestes ao serviço da humanidade, que também os vossos pais aqui presentes sintam a alegria, e sentem com certeza a alegria deste dia, e que o Senhor vos recompense a todos, que vocês também, que são pais, digamos assim, numa segunda geração, que reconheçam o amor dos vossos respectivos pais, e é assim que tendes feito. Também como parte desta comunidade, queria-vos agradecer a vocês os dois pelo serviço prestado à comunidade, quer como leitores, quer outras coisas que são necessárias, sempre prontos, sempre disponíveis, e às vossas filhas que sempre animam a liturgia com os salmos tão bem cantados, que nós sempre o fazemos nas missas dominicais, que são missas festivas. Elas, felizmente, nesta nossa comunidade, porque temos dado oportunidade para isso, temos um grupo bastante bom de bons salmistas, mais boas salmistas, com certeza. O Basílio também já cantou aqui o salmo e canta muito bem. Que seja para nós um motivo de alegria e que sempre, ao pôr-vos a render os vossos talentos, os vossos dons, que o façais como gratidão ao Senhor
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Também esta Eucaristia está a ser animada por esta família, uma família de músicos que nos têm acompanhado, que puseram o seu interesse, o seu trabalho, o seu esforço em participar nesta Eucaristia com aquilo que eles sabem fazer bem. A Beatriz, a filha mais velha deste casal, fez os arranjos musicais para esta celebração. Que o cântico inicial que nós cantamos, pena que as pessoas não todas tivessem a letra, no refrão se dizia, também se sou capaz de recordar pelo menos uma parte: Nossa Senhora do Sim, maravilha, Virgem Mãe. Como era o resto? Exato, mas acho que é interessante aqui. Nossa Senhora do Sim, maravilha, Virgem Mãe, cuida Maria de mim e que o diga sim também. Eu não faço qualquer comentário. Acho que todos nós compreendemos. Vou ler outra vez. Nossa Senhora do Sim, maravilha, Virgem Mãe, cuida Maria de mim e que o diga sim também. Que todos nós digamos sim também. Que assim seja. Ocorrendo o aniversário da celebração do Sacramento do Matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Bendito sejais, Senhor, que me concedestes a graça de receber Cindy por minha esposa. Bendito sejais, Senhor, que me concedeste a graça de receber Basílio por meu esposo. Bendito sejais, Senhor, porque nos assististes com a vossa graça nos momentos felizes e nos momentos difíceis da nossa vida. Ajudai-nos, nós vos pedimos, a conservar fielmente o amor recíproco, para que sejamos testemunhas fiéis da aliança que contraístes com os homens. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Abençoai e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, acordem o seu compromisso de amor e a graça do sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Recebe esta aliança como sinal do meu amor e fidelidade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Basílio, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos cumprimentar aplaudindo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só ao Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus,
nascido do Pai antes do tempo dos séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e para nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Invoquemos a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, que na sua admirável providência quis que a história da salvação fosse simbolizada pelo amor, fidelidade e fecundidade conjugal, e digamos com humilde confiança: renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos servos. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos servos. Pai Santo, Deus fiel, que pedis e recompensais a fidelidade à vossa aliança, enriquecei com abundância das vossas bênçãos estes vossos servos que celebram o 25º aniversário do seu matrimónio. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos servos. Pai Santo, que viveis eternamente com o Filho e o Espírito Santo, em plena unidade de vida e comunhão de amor, fazei que estes vossos servos recordem sempre e absorvem fielmente a aliança de amor que firmaram no sacramento do matrimónio. Oremos. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos servos. Pai Santo, que na vossa admirável providência ordenais todos os acontecimentos da vida humana, de modo a orientar os fiéis para a participação no mistério de Cristo. Fazei que estes vossos servos, aceitando serenamente as prosperidades e as adversidades da vida, fortaleçam a sua união com Cristo e vivam só para Ele. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos servos. Pai Santo, que na vossa inefável sabedoria quisestes que o matrimónio fosse um testemunho de vida cristã, fazei que todos os esposos sejam no mundo testemunhas do mistério de amor do vosso Filho. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos servos. Deus eterno e onipotente, que pela vossa admirável providência sois o princípio e o fundamento da comunidade familiar, escutai benignamente as súplicas dos vossos servos e fazei que, seguindo os exemplos da Sagrada Família, possam um dia louvar-vos eternamente na alegria da vossa morada celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedeste à vossa Igreja e transformai-os no vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que sempre fiel ao vosso amor nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias. Por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo João,
e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, Maria de Lourdes Freitas, marido João Correia Nunes e familiares defuntos, Manuel Alves do Álamo, Luís Garcia, seu irmão Francisco Garcia, Anacleto Rocha Dias e os familiares defuntos, especialmente os avós e demais familiares defuntos deste casal que hoje celebra as suas bodas de prata, a quem chamastes por vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, usamos dizer, cantando com toda a confiança. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Pai nosso, Pai de Deus, Pai nosso, que obedecemos, Pai nosso, nossas mãos, Pai nosso, Pai de Deus, Pai nosso, que obedecemos, Pai nosso, nossas mãos. Nós vos louvamos e bendizemos, Deus, Criador do Universo, que no princípio do mundo formaste o homem e a mulher para constituírem uma comunidade de vida e de amor. Nós vos damos graças porque vos dignastes abençoar a união familiar dos vossos servos Basílio e Cindy
para se tornarem a imagem da união de Cristo com a sua Igreja. Vós que os conservastes unidos pelo amor, nas alegrias e trabalhos, olhai hoje para eles com bondade. Renovai constantemente a sua aliança nupcial. Aumentai o seu amor e fortalecei-os pelo vínculo da paz, para que juntamente com as filhas que os rodeiam e demais familiares, gozem sempre da vossa bênção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e a Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Interiormente, saudemos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a comunhão do vosso sacramento nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai Todo-Poderoso, vos conceda a sua alegria. Amém. O Filho unigênito de Deus vos assista benignamente na prosperidade e na adversidade. Amém. O Espírito Santo derrama o seu amor divino em vossos corações. Amém. E a todos vós aqui presentes, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E tem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.